dia, Gi. Seja bem-vinda, querida. Deus abençoe. Bom dia a todos, que a graça e a paz de Jesus Cristo esteja com você, com a sua casa, com a sua família. Sejam todos bem-vindos a mais um devocional. Todos os dias, às 6 horas da manhã, estamos aqui, sempre começando um devocional, um momento onde separamos no nosso dia para aprendermos mais da palavra de Deus, ser instruídos por ela e viver na presença de Deus. Colocar a presença de Deus como primícia, como a primeira atitude nossa antes de começar o dia. Como é bom começar o dia na presença daquele que tudo pode, daquele que tudo faz, daquele que é Deus, soberano sobre as nossas vidas. Sejam todos muito bem-vindos. Vamos iniciar esse dia através de um devocional, um momento onde Deus separou para estarmos aqui, o adorando, o reconhecendo como Senhor e Deus sobre as nossas vidas. Amém? Seja bem-vinda, Rose. Deus te abençoe, querida. Seja bem-vinda, Camila. Deus te abençoe. Vamos chegando. Vamos começar mais um devocional. Vocês estão me ouvindo bem? O som tá bom? Bom dia, Mira. Seja bem-vinda, querida. Deus te abençoe. Obrigado, Gi. Vamos chegando. Amém, Camila. Obrigado, querida. Deus te abençoe também. Obrigado, Camila. Vamos começar mais um devocional. Bom dia, Mônica, seja bem-vinda, querida, Deus te abençoe. Queridos, vamos começar o nosso devocional de hoje. E hoje eu quero falar um pouquinho sobre expectativas, né? Nós, como seres humanos, nós temos as nossas expectativas, nós temos os nossos desejos, nós temos as nossas vontades, nós desejamos que as coisas aconteçam do nosso jeito. E isso é natural, inclusive é legítimo. Como ser humano, a gente quer as coisas, a gente quer as realizações, a gente quer as conquistas e a gente coloca expectativas. No dia a gente coloca expectativa nas coisas que a gente fez, espera resultado
a gente coloca expectativas, às vezes até no outro, né? A gente coloca expectativas nos recursos que temos, a gente coloca expectativa nas escolhas e decisões que tomamos durante o dia. E eu quero deixar muito claro que isso é muito natural, E você não deve se culpar, você não deve ter sentimento de culpa por ter dentro de você sonhos, projetos, expectativas em relação à sua vida. O problema é quando você se depara com expectativas frustradas. Esse é o problema. Quando você deseja muito e não alcança, quando você quer realizar e não consegue, quando você tem um sonho e ele não sai do papel, quando você tem um desejo e ele não se concretiza, esse é o problema. A questão é como administrar isso. É o que a maioria das pessoas não consegue. E aí a frustração é muito grande, ela começa a atingir o lado emocional, ela começa... Bom dia, Patrícia, seja bem-vinda, querida. Ela começa a ir para um campo doentio, onde vem a depressão, enfim, uma série de coisas. Devemos viver sim com expectativa. Bom dia, dona Heloísa, seja bem-vinda, querida. Mas hoje eu quero falar sobre isso. O tema do nosso devocional hoje é vivendo além das expectativas. Vivendo além das expectativas. O que é viver além das expectativas? É entender quando elas são frustradas. É entender que a sua vida por completo, a sua vida do modo geral, ou seja, todas as esferas da sua vida, sentimental, financeira, profissional, familiar, saúde, relacionamentos, toda a sua vida está debaixo da soberania e do controle de Deus. Você precisa entender isso. Todas as esferas da sua vida está debaixo da soberania e do controle de Deus. E não basta só entender isso. Isso precisa ser vivido. Isso precisa ser experimentado. Uma coisa é você entender, outra coisa é você viver. São duas coisas completamente diferentes. Só que uma coisa puxa a outra. Quando eu entendo realmente, eu começo a viver e experimentar. Então, viver além das expectativas é ter expectativas na vida, mas entender que se elas são frustradas, a minha vida está no Senhor. A minha vida pertence ao Senhor. Quantas coisas eu desejei na minha vida, quantas coisas eu imaginei na minha vida e elas não aconteceram e minha vida tomou outro rumo e outro caminho. Não é por isso que minha vida acabou. Não é por isso que eu vou viver uma vida triste, amargurado. Não, pelo contrário. Eu vivo uma vida agradecida porque ela está no centro da vontade de Deus. Então, quando você entende isso, você começa a viver além das expectativas. Veja bem, não tem mal nenhum você ter expectativas. Porém, você precisa ser maduro o suficiente para que, se elas forem frustradas, você continua bem, você continua a sua jornada, você continua o seu caminho. Então hoje o tema do nosso devocional é esse: viva além das expectativas. E eu quero começar esse devocional lendo um versículo, na verdade são 2 versículos do capítulo 3 de Abacuque, que é muito conhecido de todos nós. É um texto extremamente conhecido. Eu estava lendo ele ontem
e veio essa mensagem na minha mente e eu comecei a meditar nela e cheguei nesse devocional hoje. Como eu falei, é uma porção da palavra extremamente conhecida, mas a gente precisa entender as entrelinhas, entender as questões que estão sendo expressadas na palavra. Abacuque capítulo 3, versículo 17 em diante diz assim: mesmo não florescendo a figueira, não havendo uvas nas videiras, mesmo falhando a safra de azeitona, não havendo produção de alimento nas lavouras, nem ovelha no curral, nem bois nos estábulos, ainda assim eu exultarei no Senhor e me alegrarei no Deus da minha salvação. O Senhor soberano é a minha força. Ele faz os meus pés como os do servo. Ele me habilita a andar em lugares altos. Olha o que Abacuque está dizendo aqui. Eu tenho uma expectativa. A minha expectativa é que a figueira floresça. A minha expectativa é que as videiras deem uvas. A minha expectativa é que haja uma boa safra de azeitonas. A minha expectativa é que haja produção nas lavouras, que haja ovelhas no curral, que hajam bois nos estábulos. Essas são as minhas expectativas. Você de repente tem expectativas que seu negócio dê certo. Você tem expectativa que tudo que você faz dê certo. Você tem expectativa que os seus sonhos e os seus projetos saiam do papel. Você tem expectativa de ser um grande homem, uma grande mulher de Deus. Você tem expectativa de que a sua vida seja uma vida extremamente abençoada. Amém. Mas, mesmo não florescendo a figueira, não havendo uvas na videira, mesmo falhando a safra de azeitona, não havendo produção de alimento nas lavouras, nem ovelhas no curral, nem bois nos estábulos, mesmo que tudo na minha vida não dê certo, ainda assim, exultarei no Senhor e me alegrarei no Deus da minha salvação. O Senhor é soberano, é a minha força. Ele me faz os meus pés firmes como do servo, e Ele me faz andar em lugares altos. Não deu certo, Deus continua sendo Deus. Não foi do jeito que você gostaria, Deus continua sendo Deus. Não foi dessa vez, Deus continua sendo Deus sobre a sua vida. O que fazer? Esse é o devocional de hoje. O que fazer quando as nossas expectativas são frustradas? Como é que eu devo me comportar? Como é que eu devo agir quando tudo que eu planejei não aconteceu? Quando tudo que eu sonhei não realizou? Quando tudo que eu desejei não aconteceu? O que eu faço agora? As uvas não saíram na videira, a figueira não floresceu, eu olho para o curral, não vejo ovelha nenhuma, eu olho para os estábulos, não vejo boi, a safra de azeitona não aconteceu. O que fazer? Eu não sei se você já teve essa sensação, mas eu já tive várias vezes, de frustração, de falar, o que será da minha vida? Eu fiz essa pergunta no início da pandemia. Eu tinha uma escola, a maioria das pessoas sabem, eu tive uma escola de informática para a terceira idade. Era uma escola exclusiva, eu e minha esposa, só para a terceira idade. A gente ensinava informática para a terceira idade, ensinava uso de celulares,
ensinava uso de tablets, ensinava idiomas, inglês para a terceira idade, inglês e espanhol. Era uma empresa boa, estava indo bem, 12 anos de empresa. Chegou a pandemia. E a pandemia, quando ela chegou, ela atingiu principalmente as pessoas da terceira idade, os idosos. E era os meus clientes, os meus alunos. E eu sempre fui um homem de TI, de formação, eu sou analista de sistema. E eu fiz essa pergunta, o meu sonho, que era ter uma empresa, uma escola, eu gosto de falar, de dar aula, de ensinar. Quando a pandemia chegou, eu vi o meu sonho sendo desfeito. Eu vi o meu sonho por água abaixo. O investimento que eu fiz, os computadores que eu comprei, a estrutura que eu montei. Eu olhei para a escola e vi o curral vazio, os estábulos vazios. Eu vi as videiras sem produção. Eu vi a figueira não florescendo. E eu fiz essa pergunta. Senhor, o que será daqui para frente? E o Senhor deixou muito claro para mim e para minha esposa. O meu sonho, diz o Senhor, será o seu sonho. A minha vontade, os meus planos, será o seu plano e a sua vontade. Existe um reino que precisa avançar. Existe um reino que não é desse mundo. E agora os teus planos serão os meus planos. Os teus sonhos serão os meus sonhos. Eu fechei a escola. E hoje eu vivo 24 horas em função do meu ministério pastoral. Percebeu? Hoje eu vivo os sonhos de Deus para mim. Hoje eu vivo os planos de Deus para mim. Hoje eu vivo além das expectativas que eu tinha na minha vida profissional, inclusive na minha vida pessoal. Hoje eu sou um homem realizado, feliz, porque eu estou fazendo a vontade daquele que me chamou. Hoje eu entendo que a minha vida é uma vida ministerial. Eu amo pessoas, eu amo estar com pessoas, eu amo falar com pessoas, eu amo aconselhar pessoas, eu amo vocês, cada um de vocês. Bom dia, Natanael, seja bem-vindo, querido, Deus abençoe. Foi dolorido? Foi. Fiquei triste? Fiquei. Confesso que eu fiquei até desesperado. Eu falei, era a minha vida profissional. Era da escola que vinha os recursos para a minha vida, para a vida da minha família. Mas Deus tinha algo mais. Algo que eu nunca imaginei viver. Eu nunca pensei em ser pastor. Nunca. Nunca passou pela minha cabeça ser pastor. Mas pela cabeça do Senhor, sim. Pelos planos do Senhor, sim. Pela vontade do Senhor, sim. Viva além das expectativas. Mesmo que nada esteja acontecendo do jeito que você gostaria, mesmo que você não esteja enxergando as coisas acontecendo, entenda que o Senhor é soberano. O Senhor te fará
andar em lugares altos, além daquilo que você planejou para a sua vida. Bom dia, Marta. Deus abençoe, querida. E surge essa pergunta, então, o que fazer quando as expectativas são frustradas? O que fazer? Que postura tomar? E eu separei algumas lições que eu aprendi desse texto de Abacuque, que tenho certeza que vão me ajudar e te ajudar a viver além das expectativas. Entenda uma coisa, quando acontecer algo que você se frustrou, quando as coisas não derem certo, quando aquilo que você, às vezes, eu não sei se você já teve essa sensação, eu tive uma época, às vezes você parece que está girando, girando, girando e não sai do lugar. Você rema, 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 rema e morre na praia. Isso são expectativas frustradas. Mas entenda uma coisa, quando por mais que você perceba que nada está dando certo, já viveu um dia onde tudo que você fez deu errado? Eu já. Tudo, acordei de manhã até a hora de dormir, tudo deu errado. Tem dias que isso acontece. Mas entenda uma coisa, a primeira coisa que você precisa entender diante das frustrações, diante das expectativas frustradas. Primeira coisa, compreenda que a sua vida não acabou. Não é o fim, não é o ponto final. Compreenda que a sua vida não acabou. Abacuque viveu isso. Tudo deu errado. A figueira não floresceu, a videira não produziu uvas, a safra de azeitona não vingou, não houve produção de alimentos, não teve ovelha no curral e não teve bois nos estábulos. Ou seja, tudo deu errado. Imagina que esse texto nos fala de uma pessoa que criou expectativas. Quando plantou, quando começou a preparar o curral para vê-los cheios de animais, quando plantou uva, quando plantou azeitonas, nada disso aconteceu. Mas entenda uma coisa, sempre haverá um novo amanhecer. Quem anda com Deus, sempre haverá um novo amanhecer, uma nova oportunidade. Entenda uma coisa, a vida não acaba diante das expectativas frustradas. Vira a página, começa de novo, continua, porque servimos a um Deus de novos começos, um Deus de novas oportunidades. Ontem eu falei sobre isso, eis que faço nova todas as coisas. Não percebe? Isso tudo que eu fiz deu errado, não é o fim. Sabe, queridos, eu já falei isso algumas vezes aqui. Satanás, que é o inimigo da nossa alma, da nossa vida, ele é mestre em querer colocar um ponto final na nossa história. As expectativas frustradas, nada mais do que isso. Satanás é expert em tentar colocar um ponto final na nossa história. Mas Deus vem com muito amor, com muita misericórdia, com muito poder e glória. Tira o ponto final, coloca uma vírgula e diz para mim e para você, continua, porque sua história não acabou. Mesmo que não haja flor nas figueiras, mesmo que não haja uva nas videiras, mesmo que a safra de azeitona não dê, mesmo que o curral esteja vazio, os estábulos vazios, eu, o Senhor, te digo, continua. Continua. Viva além das expectativas. O que eu tenho para você é maior. O que eu tenho para você é mais. Continua. A vida não acaba diante das expectativas frustradas. Entenda, eu já falei várias vezes e vou repetir. Você acordou. Sabe o que significa acordar? Quando você desperta de manhã, você tem noção do que é isso?
quando você desperta para um novo dia, quando você abre os olhos na cama, você sabe o que é isso? O que significa isso? Significa que os planos de Deus continuam. Significa que a obra que Deus tem para a sua vida não acabou. Significa que a história que Deus tem para você está continuando. Significa que o ponto final que o diabo tentou colocar não deu certo. Deus pôs uma vírgula e falou para você: continua. Isso é acordar. Por isso eu amo o dia seguinte. Vocês não têm ideia do prazer que eu tenho quando eu abro os olhos. Porque eu tenho essa consciência que quem abriu meus olhos foi o Senhor. Quem me despertou foi o Senhor. Eu falei isso uma vez, me falaram: mas eu escuto o despertador e por isso eu acordo. Amém. Mas você só acorda porque você está vivo. Porque se você não estivesse vivo, você não estaria escutando o despertador. E quem te mantém vivo? Quem que renovou o fôlego de vida nesse dia para você acordar? O Senhor. Então acorde com o seu coração, a sua alma, o seu espírito borbulhando de gratidão, porque Deus tirou o ponto final, colocou uma vírgula e disse para você: continua, porque eu estou aqui e peço que você levante e viva um novo tempo, uma nova história, viva além das expectativas. De repente o dia de ontem foi terrível, como foi o de Abacuque. Nada deu certo, mas isso não significa que a sua vida acabou. Continue. Bom dia, Marisa, seja bem-vinda, querida. Continue. Amém? Vocês estão comigo? Entenda, querido, que nem sempre, ou quase sempre, os nossos planos não vão dar certo. Nem sempre as coisas que a gente faz vai dar certo. Nem sempre as coisas que a gente deseja, as coisas que a gente planeja vai sair como a gente planejou, como a gente desejou. Nem sempre. Mas isso não significa o fim da linha. Isso não significa que a vida acabou. Não. O fato de você estar respirando, de você estar vivo, o fato de você estar de pé, é uma prova de que Deus tem ainda história com você. Que os planos de Deus ainda estão de pé. Então continue. Continue a jornada. Porque grandes coisas o Senhor ainda fará por você. Viva além das expectativas. Segunda coisa, para você viver além das expectativas, para mim e para você ultrapassarmos essa frustração quando nada acontece. Alegre-se em Deus, apesar das adversidades. Alegre-se em Deus, apesar das adversidades. Diante disso tudo que aconteceu com Abacuque, no verso 18 do capítulo 3, ele diz o seguinte: ainda assim, mesmo assim, eu exultarei no Senhor e me alegrarei no Deus da minha salvação. Eu não estou entendendo, eu não sei por que está acontecendo, eu não vejo resultado, parece que está dando tudo errado, o sentimento que invade a minha alma é de frustração, mas, mesmo assim, eu me alegrarei, eu exaltarei o Deus da minha salvação. Você é salvo em Cristo? Você é salvo em Cristo? Isso é o maior motivo da sua alegria. Porque quando você entende que você é salvo em Cristo, você tem um destino garantido.
você tem o destino certo. Como o próprio Senhor disse, tudo passará. Tudo. Essa vida que estamos vivendo, ela tem um limite. Ela tem um prazo de validade. Vai chegar um dia que eu e você não estaremos mais aqui. Mas se somos salvos em Cristo, vai chegar um dia que estaremos com o nosso Senhor eternamente. Onde não precisamos mais planejar, onde não precisamos mais sonhar, onde não precisamos mais realizar, porque já vamos estar com missão cumprida, como Paulo, combatendo o bom combate, completando a carreira e guardando a fé. Alegre-se. A alegria é um estilo de vida. A alegria não é um sentimento. A alegria é uma postura diante das adversidades e circunstâncias da vida. Não deu certo? Beleza, continuo. Vamos para a próxima. Mas a minha alegria no Senhor é a minha força. A minha alegria no Senhor é o meu sustento. Continua firme. Continua na certeza de que Deus tem planos extraordinários para você. Que Deus vai te fazer andar em lugares altos. É aquilo que eu sempre falo, você ainda não viveu tudo aquilo, eu também não, tudo aquilo que Deus tem como plano e propósito de vida. Então viva além das expectativas. Porque aquilo que os olhos ainda não viram, que o ouvido ainda não ouviu, e aquilo que não penetrou no seu coração, é o que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Ama Deus, descansa. Continue. O que não pode é parar. Continue marchando, caminhando, realizando, conquistando no centro da vontade de Deus. Então se alegre mesmo nas adversidades. E as pessoas às vezes perguntam como é possível ter alegria com as expectativas frustradas. Como é possível exaltar o Senhor com as expectativas frustradas? Se alegrar não significa negar a realidade difícil. Se alegrar não significa negar que os planos não deram certo. Se alegrar significa que, apesar disso tudo, eu continuo sendo filho de Deus. Eu continuo sendo filha de Deus. Eu continuo crendo que os planos que o Senhor tem para mim continuam de pé. Eu me alegro no Deus da minha salvação. Continue firme. Se alegre no Senhor. Se alegre no Senhor. Sabe? Sobre a alegria, o salmista que escreveu o Salmo 30 é um salmo muito conhecido, principalmente o versículo 5 que diz: o choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã. Sabe o que significa isso? Não significa que à noite você está chorando e quando amanhecer o dia você vai estar sorrindo, não. Esse versículo detona um período, um tempo. O choro pode durar um tempo. É natural. Mas a alegria, ela vai chegar. Ela vai chegar. Sabe? A gente precisa viver os momentos da vida. Um homem maduro, uma mulher madura, eles entendem os momentos da vida. E os momentos da vida devem ser vividos. É para chorar? Chore. Não segura o choro. Sabe, a gente que é pastor, a gente vai muito em velório. Muito. Houve um dia que eu fui em 2 velórios no mesmo dia, um de manhã e um à noite. E as pessoas ficam segurando a tristeza.
E a gente precisa chorar com os que choram, se alegrar com os que se alegram. Então, se tiver que chorar, chore. Mas chore entendendo que a alegria chegará. Como diz Eclesiastes, existe tempo para todas as coisas. E a maturidade está aí, de entender e viver cada tempo como deve ser vivido. Houve uma decepção, uma frustração, e você se entristeceu, é legítimo esse sentimento. O que não pode é permanecer na tristeza. O que não pode é permanecer na frustração. Ah, eu não sofro, eu sou homem de ferro. Não. Você é ser humano, de carne e osso, suscetível aos sentimentos, suscetível às demandas, às questões da vida. O que você precisa entender e amadurecer é aprender a administrar os momentos da vida e viver além da expectativa. É exatamente isso. É que apesar de tudo, você se alegra no Senhor. É que apesar de tudo, você exulta o Deus da sua salvação. Sabe, queridos, precisamos a cada dia se tornar homens e mulheres maduros no Senhor, maduras no Senhor. A questão é como vivemos, como administramos as questões da vida. Esse é a grande chave. E isso a gente aprende em Deus. Isso a gente aprende através da sua palavra. Então, queridos, se precisar chorar, chore. Mas não permaneça no choro. Não permaneça no sentimento de que a vida acabou por causa disso. Não, a vida não acabou. Existe uma vírgula que Deus colocou para você continuar. A vida não acabou. Continua firme. Se alegre nas adversidades. Isso vai te ajudar a viver além das expectativas. Amém? Terceira e última coisa importante que vão nos ajudar a viver além das expectativas. Reconheça que Deus é a força para recomeçar. Não deu nada certo? Recomece em Deus. Se frustrou? Se reanima no Senhor e continua. Deus é um Deus de novas oportunidades. Deus é um Deus de recomeço. Deus é um Deus de novas histórias. Reconheça que Deus é a força para recomeçar. Deus é a força para recomeçar quando tudo parece estar perdido. Por isso, se alegre quando você acordar, porque você acordou por uma nova etapa, por um novo momento. Abacuque entendeu isso. Quando ele declarou no verso 19 que lemos, ele disse: o Senhor soberano é a minha força. Ele me faz andar com pés firmes, como da corça do servo. Ele me habilita a andar em lugares altos. Imagina que ele começou relatando tudo o que aconteceu. Mas ele disse: apesar disso tudo, o Senhor é soberano. Ele é a minha força. É Ele que me faz recomeçar. É Ele que me dá fôlego de vida para continuar. Sabe, queridos, Deus é a força que precisamos quando os nossos braços estão cansados, quando o nosso coração se frustrou diante da realidade da vida. Sabe, o Senhor nos prepara, nos ajuda, nos capacita, nos levanta, nos fortalece e nos diz nesta manhã: ei, continua. Não foi isso que Ele fez.
com Pedro. Você conhece a história? Pedro estava na margem do mar, lavando as redes. De manhã bem cedo, ele estava lavando as redes. Totalmente decepcionado, frustrado, angustiado, porque passou a noite toda pescando e não apanhou nada. Imagina, saiu de madrugada, saiu de noite, com seu barco, com a sua equipe, lançaram as redes a noite inteira, não pegaram um peixe. Eles não estavam ali brincando, eles não eram pescadores por hobby, não. A vida da família de Pedro, dos outros pescadores, dependia dessa pesca. Era o sustento deles. Eram pescadores experientes, eles sabiam onde pescar. Lançaram a rede a noite inteira e não apanharam nada. Mas não foi um ponto final, essa frustração. Na beira da praia estava Jesus. E Jesus disse para Pedro: volte para o mar. A sua vida não acabou. A sua história não acabou. Volte para o mar. Vai mais fundo e lança as redes novamente. Aleluia. Lance as redes novamente. Mestre, disse Pedro, passamos a noite inteira, Senhor, pescando, mas sobre a tua palavra, sobre a tua ordem, sobre a vírgula que você está colocando nesse aparente ponto final que eu vivi, eu lançarei as redes. E eles voltaram, lançaram as redes. Elas quase romperam de tanto peixe. O barco quase afundou de tanto peixe. Precisou outros barcos ajudarem. Vocês entenderam isso? Começa de novo. Faz de novo. Só que faz do jeito de Deus agora. Porque do jeito de Deus é melhor. Do jeito de Deus é melhor. A gente desiste muito fácil. Mas é a perseverança que faz a diferença. É andar sobre a ordem e a palavra de Deus que faz a diferença. Porque dessa forma as redes voltam carregadas, transbordando. Faça do jeito de Deus. Não deu nada certo. Continua. Não deu nada certo. Volta para o mar. Lança as redes de novo. Amém? Assim como nos dias do profeta Abacuque, pode ser que você esteja vivendo um tempo de crise, problemas, escassez, desesperança. Mas, no entanto, queridos, entenda, não é tempo de desistir e de parar. Este é o tempo que Deus separou para você viver com uma fé inabalável, na certeza que, apesar das circunstâncias, Deus é um Deus de recomeço. Apesar das circunstâncias, Deus é um Deus de novas oportunidades. Apesar de uma noite sem pescar nada, Deus te diz nesta manhã: volta, lança as redes novamente. Então ande na palavra de Deus, caminhe sobre esta palavra. Não deu certo? Quer viver além das expectativas? Compreenda que a vida não acabou.
Alegre-se nas adversidades e reconheça que Deus é a força para recomeçarmos. Amém, queridos? Viva além das expectativas. Essa é a palavra que eu quis compartilhar hoje com vocês, que Deus colocou no meu coração ontem. Viva além das expectativas. Entenda que a sua vida está no controle de Deus. Sabe, queridos, quando a gente entende isso, a gente descansa de uma forma tão plena. Quando a gente entende que tudo que acontece na nossa vida tem um propósito, tem um plano, tem uma direção, inclusive as frustrações. Quando eu fechei a escola, eu mergulhei nos braços do Senhor. Falei, Senhor, minha vida é sua. Sopra o vento e me leva para onde o Senhor quiser. É assim que eu vivo hoje. Eu confesso que eu vivo de uma forma tão leve, tão tranquila, porque eu sei que minha vida não me pertence. Eu sei que a minha vida não é minha, ela é do Senhor. É Ele que cuida, é Ele que sustenta, é Ele que direciona, é Ele que me leva, é Ele que me traz. É Ele, tudo é por Ele, tudo é para Ele, tudo tem a ver com Ele. Viva assim, que você viverá além das expectativas. Amém, queridos? Vamos orar. Vamos orar para que o nosso sábado seja um sábado extremamente abençoado, cheio da graça, do favor de Deus, onde a sua soberania rege esse dia, onde a sua vontade seja o centro da nossa vontade, daquilo que queremos. Deus é Pai. Deus sabe de tudo que precisamos, Deus sabe de tudo que necessitamos. Sabe, de repente você não tem tudo aquilo que você gostaria de ter, mas você tem tudo aquilo que você precisa ter para viver, para continuar a sua jornada. Viva além das expectativas. Mesmo que esteja difícil, mesmo que você não esteja entendendo, continue firme. Se entregue completamente para o Senhor. Se entregue, se jogue nos braços do Senhor. Sabe aquele filho que está em cima de uma pedra, por exemplo, e o pai está lá embaixo dizendo, pula meu filho, pula. E ele com muita confiança, ele se joga nos braços do pai. E o pai segura o filho, e o filho confia plenamente no pai. É assim que devemos viver, se jogar nos braços do Senhor e deixar Ele guiar a vida. Sabe, a gente sempre tentou ajudar Deus. A gente sempre tentou dar um jeitinho, tentar ajudar Deus. Não, do jeito de Deus é melhor. Então se joga nos braços do Senhor. Se sinta abraçado por Ele. Sinta-se guiado por Ele. Você jamais se frustrará. Jamais. Foi isso que Pedro fez. Ele voltou para o barco, voltou para o mar e se jogou nos braços do Senhor. Falou, eu passei a noite toda tentando do meu jeito. Eu passei a noite toda tentando fazer do jeito que eu achava que eu tinha que fazer. Passei a noite toda confiando na minha experiência de pescador. Mas quando ele se jogou nos braços do Senhor, quando ele se jogou na palavra, na ordem, dizendo para ele voltar para o mar e jogar as redes novamente, a pesca foi extraordinária. Quer viver além das expectativas? Se lance nos braços do Senhor. Sem reservas, sem preconceitos,
sem medo. Se você fizer isso, você viverá além das expectativas e viverá o melhor de Deus para a sua vida. É isso que Deus quer. Sabe o que Deus quer? A sua vida por inteiro. Ele não quer só os problemas da sua vida. Ele não quer só os detalhes da sua vida, não. Ele quer a sua vida por completo. Deus quer a sua vida por inteiro. Então se entregue, se jogue, confiando. Deus te ama tanto, 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 tanto. Deus te ama de uma forma tão profunda. Se entregue a esse amor. Se entregue a esse amor. Deixa esse amor te envolver. Deixa esse amor te mostrar o caminho. Deixa esse amor te guiar. Deixa esse amor de Deus te sustentar. Quando você começa a entender que a sua vida não é sua, é de Deus, você respira fundo, aliviado, porque é Ele que controla todas as coisas. Então viva por Ele, viva para Ele e viva com Ele. Foi isso que Paulo disse: não sou eu mais que vivo, mas é Cristo que vive em mim. Faça isso e você viverá além das expectativas. Amém, queridos? Vamos orar? Faça aí no seu lugar agora um lugar de adoração, de oração. Não se distraia, que a oração é o momento mais íntimo que temos com Deus. Sabe, na oração a gente sai do campo natural da vida, quando oramos, e entramos num campo sobrenatural. Quando entramos em oração, a gente sai do momento comum e entramos no momento sobrenatural, porque quando oramos estamos diante daquele que tudo pode, daquele que tudo faz, daquele que transforma, daquele que restaura, daquele que cuida, daquele que guia. Por isso a oração é o momento mais íntimo, onde nos colocamos diante de Deus e clamamos, pedimos, adoramos, reconhecemos, agradecemos. Então não faça desse momento de oração um momento comum, não, porque ele não é. É um momento sobrenatural, porque na oração tudo pode acontecer. Na oração tudo pode acontecer. Amém? Vamos orar? Senhor Deus e Pai, em nome de Jesus Cristo, Teu Filho amado, nós continuamos na Tua presença. Obrigado, Senhor, por este novo dia que está começando. Obrigado, Senhor, por esse momento onde estamos na Tua presença e assim continuamos, porque não existe lugar melhor para estarmos do que diante da Tua presença. Por isso, Senhor, o nosso coração se alegra, porque na Tua presença até a tristeza salta de alegria. Na Tua presença tudo se faz novo, na Tua presença tudo se transforma. Por isso estamos aqui, Senhor, alegres, felizes, porque estamos diante do Rei dos Reis, Senhor dos Senhores, o Deus único, soberano, o Salvador. E isso é motivo de alegria. Por isso, Pai, somos gratos por este momento. Obrigado, Senhor, por nos despertar, nos acordar e nos trazer para viver esse momento diante da Tua presença. Pai, o nosso coração está repleto, Senhor, repleto de alegria que vem do Senhor. Senhor, obrigado pela Tua palavra. Obrigado pela Tua palavra que nos faz entender que mesmo diante das frustrações da vida, mesmo diante das expectativas não correspondidas,
o Senhor continua sendo Deus e o Senhor continua trabalhando ao nosso favor. Por isso, Pai, te agradecemos, porque o Senhor não desistiu de nós. Te agradecemos porque os teus planos, os teus propósitos para nós, para cada um de nós, continua de pé. Que possamos, pelos olhos da fé, enxergar aquilo que o Senhor tem para nós. Que possamos caminhar sobre a tua palavra, sobre a tua ordem. Que os nossos sonhos sejam os teus sonhos, Senhor. Que os nossos planos sejam os teus planos. Que possamos nessa manhã entregar a nossa vida por completo, Senhor. Sem reservas, sem preocupações, sem medos, mas carregados de confiança. Sabendo que o Senhor cuida de todos os detalhes da nossa vida. Nos faça entender, Senhor, que a nossa vida não nos pertence. Nos faça entender que a nossa vida é tua, Senhor. Por isso, a submetemos ao senhorio de Cristo e pedimos, venha, Senhor, cuidar de cada um de nós. Obrigado pela tua palavra, que nos ensinou que diante das frustrações da vida, o Senhor tem planos melhores, o Senhor tem planos mais altos. Por isso, Pai, eu te peço agora, em nome de Jesus Cristo, visita cada um que está online comigo aqui agora. Visita cada família, cada casa, cada demanda, cada questão. Estenda a tua boa mão, Senhor, sobre essas vidas e transforme o que precisa ser transformado. Restaure o que precisa ser transformado. Cura, Senhor, o que precisa ser curado. E tira, Pai, tudo aquilo que não provém da tua vontade. Eu não sei o que eles estão vivendo, mas tu sabes. Então, Pai, tira toda a dor, todo o sofrimento, toda a angústia, toda a preocupação, de repente todo ponto de dúvida, incredulidade, caia por terra agora em nome de Jesus Cristo. E que haja nele, Senhor, um sentimento de renovo, um sentimento de paz, um alívio do céu. Que eles possam viver os melhores dias da vida deles. Que eles possam desfrutar, Senhor, desde o final de semana que está chegando, completamente plenos, crendo, Senhor, no teu agir, no teu favor, na tua graça. Por isso, Pai, os abençoa. Os abençoe em tudo. Tudo que eles fizerem, onde eles colocarem as plantas dos seus pés, onde eles tocarem, eles possam ser extremamente abençoados. Fica com eles, Senhor. Caminha junto. E que eles possam continuar a cada dia mais perto do Senhor. Pai, eu não peço só por eles, mas por aqueles que assistirão essa live depois. Que o Senhor os conforte, os transforme, os restaure. Que esta palavra seja uma palavra de direção, de vida, de restauração. E que eles possam viver os melhores dias das suas vidas. Obrigado, Pai, por cada um. Eu os amo em Cristo e desejo que eles vivam uma vida tranquila, leve, abençoada pelo Senhor. Obrigado por este dia, por esta manhã. Nos acompanha, Senhor, neste novo dia. Que a tua graça esteja onde estivermos. Que a tua unção esteja onde estivermos. Que a tua guarda, a tua proteção esteja conosco aonde estivermos. E que o teu nome possa ser, neste dia, mais uma vez glorificado sobre as nossas vidas. Por isso, Pai, fica conosco. Nos ajuda e nos renova na tua presença. Em nome de Jesus é que eu oro. Amém e amém. Amém, queridos. Que Deus os abençoe, que esta palavra seja uma palavra de vida para o coração de vocês. Amém? Para aqueles que chegaram agora, fica aqui o meu bom dia. Essa live ela vai ficar gravada, depois você assista, tá bom? Depois ela vai estar no meu YouTube, tá? Se você ainda não é inscrito lá no canal, vai lá, se inscreva. E lá tem palavras, mensagens que vão edificar muito a sua vida, tá bom? Obrigado pelo carinho de vocês, obrigado Gia, obrigado a todos, Camila, obrigado Marta, Mônica, Natanael, todos vocês, Silvia, obrigado pelo carinho de vocês. Eu amo vocês profundamente, viu? Vamos caminhar junto, é muito bom. É uma alegria quando eu inicio a live e vocês começam a aparecer aí. Obrigado, Dona Heloísa, pelo carinho. Obrigado a todos vocês, a Mira, que vocês possam ter um dia, um sábado, um final de semana extremamente abençoado, tá bom? Que Deus os abençoe e vos guarde. E amanhã, se Deus permitir, estaremos aqui às 6 horas da manhã, para mais um devocional e mais um momento na presença de Deus. Amém, queridos?
Que Deus os abençoe e até amanhã. Fiquem com Deus.